Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe, nós vivemos em um tempo realmente fascinante. A Bíblia, a palavra de Deus, nunca esteve tão acessível em toda a história da humanidade. Nós a temos em nossos celulares, em vários formatos, em dezenas de traduções. E ainda assim, parece que existe uma desconexão gigantesca, não é verdade? Muitos de nós, no fundo, sentimos que deveríamos estudar mais a Bíblia, mas a grande verdade é que a gente não sabe muito bem como fazer isso. É um paradoxo. Nunca tivemos tantas Bíblias em casa e, ao mesmo tempo, nunca vimos tanto analfabetismo bíblico mesmo dentro da igreja. Muitos cristãos genuinamente desejam se aprofundar na palavra, mas se sentem travados, frustrados, sem saber por onde começar. Por isso, nosso objetivo aqui hoje é muito prático. Esta nossa conversa não é para ser mais uma bronca do tipo, você precisa ler mais a Bíblia. Pelo contrário, a ideia é te dar um mapa, um guia prático, um verdadeiro manual de como fazer. Nós vamos, juntos, transformar essa frustração em fascínio e o sentimento de obrigação em puro deleite. E para começar, essa frase do grande evangelista D.L. Moody é simplesmente perfeita. Ela coloca o nosso alvo no lugar certo desde o início. O estudo da Bíblia não é e nunca deveria ser um mero exercício intelectual para a gente acumular fatos teológicos e virar um expert em curiosidades bíblicas. Não. O estudo bíblico é, em sua essência, um encontro com o Deus vivo que resulta em transformação. O propósito final não é apenas a interpretação correta do texto, mas a aplicação que muda quem nós somos. Deus nos deu sua palavra para que nosso caráter seja moldado, para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Pense bem, todo o nosso esforço, todas as horas de estudo, tudo isso se torna vazio se no final do dia nós não formos pessoas mais amáveis, mais pacientes, mais santas. Então, por favor, guarde isso no coração durante toda a nossa conversa. O nosso alvo é a mudança de vida. Com isso em mente, vamos mergulhar fundo, para que a gente possa construir, passo a passo, a sua confiança e habilidade no estudo pessoal da palavra. Nós organizamos nosso roteiro em 4 grandes blocos. Primeiro, nós vamos estabelecer os princípios fundamentais que são, literalmente, o alicerce de qualquer estudo bíblico que realmente funcione. Depois, vamos falar sobre a preparação essencial, ou seja, como arrumar a casa para que o seu tempo de estudo seja o mais produtivo possível. Em terceiro lugar, e aqui a gente vai gastar um bom tempo, vamos nos aprofundar no método devocional, que é a ferramenta principal para a gente transformar o conhecimento em prática. E por último, vamos fechar com um desafio pessoal para que você saia daqui com um plano de ação claro para colocar tudo isso em prática. Ok, então antes de a gente aprender qualquer técnica ou método específico, a gente precisa ter certeza de que estamos construindo sobre uma base firme. Pensa na construção de um prédio. De que adianta ter as paredes mais bonitas se a fundação for fraca? O prédio todo vai ruir. A mesma coisa acontece com o nosso estudo da Bíblia. Existem alguns princípios, alguns pilares que sustentam todo o resto. Eles são inegociáveis. Não importa o método que você escolha usar no futuro, esses 4 pilares que vamos ver agora precisam estar presentes. Eles são as regras do jogo, a garantia de que o nosso esforço vai gerar frutos que permanecem. E o primeiro pilar, a verdadeira chave mestra que abre as portas do tesouro das Escrituras é este: aprenda a fazer as perguntas certas. A grande diferença entre um método de estudo e outro está basicamente no tipo de perguntas que cada um faz ao texto. Então, desenvolver essa habilidade de perguntar é fundamental. Quanto mais perguntas você fizer sobre uma passagem, mais fundo você vai cavar e mais riquezas vai encontrar. A mentalidade que a gente precisa ter é a de um detetive. Imagine que você chegou na cena de um crime. Você não tira conclusões apressadas. Você observa, procura pistas, questiona tudo. Quem estava aqui? O que aconteceu exatamente? Onde isso ocorreu? Quando? Por que essa pessoa agiu assim? Como tudo se desenrolou? Adote essa postura curiosa, investigativa, e você vai ficar impressionado com as verdades que vão saltar das páginas da Bíblia para você. Agora, preste atenção nessa citação de Dawson Trotman, o fundador de uma organização missionária chamada Os Navegantes. É uma frase tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda. Ela cria a ponte perfeita para o nosso segundo princípio fundamental. Porque, veja bem, se fazer perguntas é o que inicia o processo de descoberta, o ato de colocar essas descobertas no papel é o que as solidifica, o que transforma uma nuvem de pensamentos confusos em insights claros e organizados. E aqui está, talvez, a diferença mais clara entre apenas ler a Bíblia e, de fato, estudá-la. Quando a gente só lê, nossos olhos podem passar pelo texto de forma superficial. Mas quando a gente estuda, a gente pega uma caneta e um caderno e começa a dialogar com o texto, a lutar com as ideias. Você só vai ter certeza de que realmente entendeu uma passagem depois de tentar escrever sobre ela. A neurociência explica isso. O ato de escrever ativa áreas diferentes do cérebro, nos força a processar a informação de um jeito mais profundo, o que ajuda a fixar o aprendizado e nos obriga a ser claros.
Se você não consegue explicar por escrito, é porque ainda não entendeu direito. Um caderno de anotações espirituais vai se tornar uma das ferramentas mais preciosas da sua caminhada com Deus. Ele será um registro, um memorial da fidelidade de Deus e de tudo que ele tem te ensinado ao longo dos anos. Nosso terceiro pilar é sobre o alvo final. O objetivo de todo esse esforço não é nos transformar em enciclopédias bíblicas ambulantes. O conhecimento por si só pode nos tornar arrogantes, como o apóstolo Paulo nos alerta. O conhecimento incha. A grande meta é sempre a aplicação. A gente não quer só entender o que o texto significava lá no passado para os primeiros leitores. A gente precisa desesperadamente saber o que ele significa para nós, aqui e agora. E mais importante ainda, o que nós vamos fazer a respeito disso. A pergunta de $1 milhão que precisa fechar todo e qualquer tempo de estudo é: e daí? E agora? O que isso muda na minha vida, no meu trabalho, na minha família, amanhã de manhã? É a aplicação que gera transformação. E isso nos leva de forma brilhante ao nosso último princípio fundamental. Nós precisamos, de uma vez por todas, abandonar o que eu chamo de método roleta bíblica. Sabe como é? Você abre a Bíblia, em qualquer página, coloca o dedo e espera que aquele versículo isolado resolva a sua vida. Isso não é estudo, é superstição. Um estudo casual e aleatório da palavra de Deus não vai te levar a um crescimento sólido. Nós precisamos de um plano. Um estudo sistemático significa ter um método, uma rota. Pode ser estudar um livro da Bíblia do começo ao fim, pode ser estudar a vida de um personagem ou seguir um tema específico através das Escrituras. Essa abordagem planejada garante que a gente receba uma dieta espiritual completa e balanceada, compreendendo todo o conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse e não apenas as nossas partes favoritas. Então, vamos recapitular rapidinho esta primeira sessão? Quais são os 4 pilares à fundação do nosso estudo bíblico? Primeiro, faça as perguntas certas. Seja um detetive curioso. Segundo, escreva o que você descobre, porque isso organiza o pensamento. Terceiro, lembre-se que a aplicação é o objetivo final. A gente busca transformação. E quarto, seja sistemático. Tenha um plano. Com essa base bem estabelecida, a gente está pronto para dar o próximo passo e falar da parte prática da preparação. Excelente! Agora vamos para a nossa segunda sessão. Sabe, assim como um bom cozinheiro prepara todos os ingredientes antes de começar a cozinhar, ou um cirurgião esteriliza e organiza seus instrumentos antes de uma operação, um pouco de preparação faz toda a diferença no estudo bíblico. Muitas vezes a nossa frustração com o estudo vem simplesmente porque a gente se joga nele de qualquer jeito, sem se preparar. Alguns passos bem simples de preparação podem transformar um tempo que seria caótico e improdutivo em um encontro poderoso e revelador com o próprio Deus. E essa preparação se resume em 3 passos bem simples, mas que são fundamentais. Primeiro, defina um tempo e um lugar. Coloque na sua agenda. Se não estiver agendado, a vida vai engolir essa intenção. Encontre o melhor horário para você, quando sua mente está mais alerta, e um lugar livre de distrações. Isso significa, principalmente, longe do celular. Segundo, sempre, sempre, sempre comece com oração. Antes de abrir o livro, fale com o autor. Peça que Deus limpe seu coração de qualquer pecado e que o Espírito Santo que inspirou a palavra agora ilumine sua mente para que você a entenda. Uma ótima oração para se fazer é a do Salmo 119, verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E terceiro, tenha suas ferramentas básicas à mão. Uma boa Bíblia, seu caderno de anotações e uma caneta. Só isso. Estar preparado evita que você perca tempo e foco. Recapitulando nossa preparação, então, primeiro, agende. Trate esse tempo com a mesma seriedade de uma reunião de trabalho importante, porque é um encontro com o Rei do Universo. Segundo, ore. Não uma oração formal, mas um pedido sincero para que o autor do livro se sente ao seu lado e te explique as coisas. E terceiro, tenha suas ferramentas prontas para a ação. Esses 3 passos simples criam um ambiente, o ecossistema ideal para que a voz de Deus se torne clara para você através da sua palavra. Muito bem. Agora que a gente já construiu a fundação com os princípios e já preparou o terreno com os passos essenciais, a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. Nós vamos nos aprofundar no nosso primeiro e mais importante método de estudo, um método que é totalmente focado na aplicação. O método devocional é a ponte que leva da informação para a transformação. Nos próximos minutos nós vamos dissecar esse método passo a passo. O que ele é, por que ele é tão desafiador, como praticar a meditação que ele exige e como finalmente criar uma aplicação que realmente mude a nossa vida. Dominar isso aqui é dominar a essência do estudo bíblico pessoal. Então, o que é o método devocional?
A definição é bem direta. É o ato de pegar um trecho da Bíblia, pode ser um versículo ou um parágrafo, e meditar nele, ou seja, pensar nele profundamente, ruminar aquela verdade na sua mente e no seu coração, até o momento em que o Espírito Santo te dá um estalo e te mostra: é assim que você vai aplicar isso na sua vida hoje. A meta é sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, como a carta de Tiago nos adverte. É um processo para tirar a verdade da estante, da sua cabeça, e trazê-la para o seu coração e, finalmente, para suas mãos, para a sua vida prática. Mas vamos ser honestos, por que é tão difícil aplicar a Bíblia? Se você acha isso difícil, saiba que você não está sozinho. É a parte mais desafiadora do estudo. E existem pelo menos 3 razões para isso. Primeiro, porque exige pensamento sério, focado. Não é algo que acontece no piloto automático. Exige que a gente pare, pense e reflita. Segundo, porque Satanás luta contra isso com todas as suas forças. Pense bem, o inimigo não se importa nem um pouco que você decore a Bíblia inteira, desde que isso não mude a forma como você vive. Um cristão cheio de conhecimento, mas sem prática, não é uma ameaça. Mas um cristão que começa a viver a palavra, esse se torna muito perigoso para o reino das trevas. E terceiro, porque nós, por natureza, resistimos à mudança. É mais fácil e confortável continuar do jeito que a gente está. A aplicação verdadeira exige que a gente saia da nossa zona de conforto, e isso dói. E além de ser difícil, estudar a Bíblia sem aplicar o que se aprende pode ser até perigoso. Primeiro, como já falamos, o conhecimento sem amor gera orgulho. Os fariseus nos tempos de Jesus eram uma prova viva disso. Eles conheciam a lei de cor, mas o coração deles estava longe de Deus. Segundo, o conhecimento bíblico sempre vem com uma responsabilidade de agir. Os mandamentos de Deus não são sugestões para nossa consideração. Tiago diz que ouvir e não praticar é enganar a si mesmo. E terceiro, o conhecimento aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Tiago 4,17 é um dos versículos mais sóbrios da Bíblia. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quanto mais você aprende da palavra, mais Deus espera de você. É algo sério para a gente pensar. Então, resumindo esta introdução ao método devocional, seu foco total é na aplicação. O objetivo é nos tornar praticantes da palavra. Ele visa a nossa transformação, movendo a verdade da cabeça para o coração e para as mãos. E a gente precisa estar ciente de que é um trabalho que exige esforço, que enfrenta a posição espiritual e também da nossa própria natureza. Mas, apesar dos desafios, é um trabalho absolutamente essencial para o nosso crescimento e saúde espiritual. A grande ponte que conecta a leitura de um texto com a sua aplicação na vida real tem um nome: meditação. Mas o que exatamente significa meditar na Bíblia? E aqui é muito importante a gente fazer uma distinção. Meditação bíblica não tem nada a ver com as práticas orientais de esvaziar a mente, de buscar um estado de nada. Na verdade, a meditação bíblica é o exato oposto. Não é esvaziar a mente, mas sim encher a mente com a palavra de Deus. A melhor imagem para isso é a de uma vaca ruminando a grama. Ela mastiga, engole, depois traz de volta para mastigar de novo, extraindo até a última gota de nutriente. Meditar é isso. É pegar uma verdade de Deus e mastigá-la repetidamente em nossos pensamentos de vários ângulos até que a gente absorva todo o seu alimento espiritual. E todo esse processo do estudo devocional pode ser organizado em 4 passos bem lógicos e fáceis de lembrar. Primeiro, você ora. Você pede a direção de Deus. Segundo, você medita. Você rumina o texto para extrair o significado. Terceiro, você aplica. Você escreve um plano de ação concreto. E quarto, você memoriza. Você escolhe um versículo da passagem para guardar no coração e reforçar a lição. É um ciclo completo: oração, meditação, aplicação e memorização. Ok, mas como eu medito na prática? Existem várias técnicas simples e poderosas. Uma delas é visualizar a cena. Se está lendo uma narrativa, entre na história. Se é Davi e Golias, sinta o cheiro do campo de batalha. Ouça as provocações do gigante. Veja o medo nos olhos dos soldados. Outra técnica é parafrasear. Tente reescrever o versículo ou a passagem com as suas próprias palavras, como se você estivesse explicando aquilo para uma criança. Se você consegue explicar, é porque entendeu. Uma terceira é personalizar o texto. Coloque o seu nome no lugar de pronomes. Por exemplo, porque Deus amou o seu nome de tal maneira. Isso torna a palavra incrivelmente pessoal. E uma das minhas favoritas é enfatizar palavras diferentes. Pegue um versículo como Filipenses 4,13 e leia em voz alta, mudando a ênfase a cada vez. Tudo posso naquele que me fortalece. 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 Você percebe?
A cada leitura, uma nova faceta da verdade se revela. É fantástico. Recapitulando rapidamente o que vimos sobre meditação. Lembre-se, meditar na Bíblia não é esvaziar a mente, mas enchê-la com a verdade de Deus. Use e abuse das técnicas práticas que vimos. Visualizar, parafrasear, personalizar, mudar a ênfase das palavras. E entenda que este processo de meditação é a ponte. É o trabalho ativo que faz a conexão entre o que você acabou de aprender e o que você vai fazer a respeito. Depois de orar e meditar profundamente no texto, a gente chega ao clímax, ao ponto alto de todo o estudo, a aplicação. É aqui que a teoria vira prática, que a fé ganha pés e mãos. É o momento de responder a pergunta: ok, Deus, o que o Senhor quer que eu faça a respeito disso? E mais uma vez, é fundamental que você escreva a sua aplicação. Uma aplicação que fica só na cabeça é só uma boa intenção. Uma aplicação escrita se torna um compromisso, um plano de ação para a mudança real. Mas como é uma boa aplicação? Para ser eficaz, ela precisa ter 4 características. Anote isso. Ela precisa ser pessoal, prática, possível e mensurável. Vamos ver cada uma. Pessoal, tem que começar com eu vou. Não as pessoas deveriam ou nós precisamos. A responsabilidade é sua. Prática. Tem que ser algo concreto, uma ação específica. Possível. Tem que ser algo que você consiga fazer. Não adianta colocar uma meta impossível e se frustrar. E mensurável. Você precisa saber no final do dia se você fez ou não. Geralmente, isso envolve um prazo. Então, uma aplicação ruim seria: vou ser mais paciente. É vago. Uma aplicação poderosa seria: hoje, quando meu filho de 5 anos me interromper enquanto estiver trabalhando, eu vou parar, olhar nos olhos dele e ouvir o que ele tem a dizer com atenção, em vez de responder com irritação. Viu a diferença? É pessoal, prático, possível e totalmente mensurável. É aí que a mágica da transformação acontece. E chegamos ao último passo do nosso método devocional: memorizar um versículo-chave da passagem que você estudou, um versículo que resuma a lição ou a sua aplicação. Por que isso é tão importante? Porque memorizar a palavra a internaliza, você a leva com você para o resto do dia. Mudar um hábito ou uma atitude é uma batalha. O versículo memorizado se torna sua arma espiritual, um lembrete constante de Deus, uma âncora para sua alma quando a tentação de voltar ao velho padrão de comportamento aparecer. O Espírito Santo vai usar aquele versículo que você guardou no coração para te fortalecer e te lembrar do seu compromisso exatamente na hora em que você mais precisar. O seu compromisso com o seu coração para não ficar com a segunda metade da vida a mesma coisa da primeira, só que toda cansada. Resumindo esta sessão tão crucial sobre a aplicação. Primeiro, escreva sua aplicação. Tira do mundo das ideias e a transforme num plano. Segundo, use sempre os 4 filtros. Ela é pessoal, prática, possível e mensurável. E terceiro, reforce tudo isso memorizando um versículo-chave. Esse versículo vai solidificar a lição na sua mente e no seu coração, completando assim o ciclo que começa no conhecimento, passa pela meditação e atinge seu ápice na ação que transforma. Uau! Nós já cobrimos muita coisa. Vimos os princípios fundamentais, a preparação essencial e um método devocional completo e poderoso. Mas como a gente disse lá no comecinho, citando D. L. Moody, o objetivo de tudo isso não é acumular conhecimento, é gerar transformação. E isso nos traz a nossa última sessão, o seu desafio. A parte mais importante de tudo que conversamos até aqui não é o que você ouviu, mas o que você vai fazer a partir de agora, nas próximas horas, nos próximos dias. Antes do desafio final, vamos apenas relembrar os pontos-chave. A primeira grande verdade que eu quero que você leve daqui é: você pode estudar a Bíblia de forma eficaz. Isso não é um dom especial para pastores ou teólogos. É uma habilidade que qualquer cristão pode e deve aprender. Lembre-se de sempre começar com a fundação. Pergunte, escreva, aplique e planeje. Prepare-se para cada estudo com intencionalidade. Agende o tempo, ore ao autor e tenha suas ferramentas à mão. E, por favor, nunca perca de vista o grande objetivo, a transformação de vida. Use o método devocional para transformar o que você sabe naquilo que você vive. E, com isso, eu te deixo com esta pergunta final, que é, na verdade, um desafio. O verdadeiro teste do nosso estudo bíblico não é o que a gente sabe explicar, mas como a gente decide viver. Não tente mudar 10 coisas na sua vida de uma vez só, isso não funciona. Comece com uma coisa. Pense em tudo que Deus pode ter falado com você hoje. Qual é a única verdade, o único mandamento, o único princípio da palavra de Deus que você, com a força e ajuda do Espírito Santo, vai se comprometer a colocar em prática de forma intencional esta semana?
A sua resposta a essa pergunta é o que vai determinar o verdadeiro valor do tempo que nós passamos juntos aqui hoje. Que Deus te abençoe nessa jornada.